Olá pessoal, chegamos no nosso último vídeo sobre equilíbrio hidrostático e princípio variacional. Só recapitulando algumas coisas que nós já falamos no início, que nós estamos usando, nós derivamos essa equação que é a aplicação do princípio variacional, né, o balanço energético na nossa estrela. E nós estamos tentando descobrir esses dois componentes dessa equação, a variação da energia interna total por processos adiabáticos. Nós derivamos isso no último vídeo. E agora nós vamos ter que derivar a variação da energia potencial gravitacional total da estrela, considerando processos adiabáticos. E a soma desses dois componentes é a variação delta do trabalho total realizado sobre a estrela a partir de processos adiabáticos. Quando nós igualamos isso a zero, nós prometemos no início que nós vamos ser capazes de derivar a equação do equilíbrio hidrostático e obter exatamente a mesma equação que nós obtivemos anteriormente, mas dessa vez, em vez de fazer através do formalismo da mecânica newtoniana, da mecânica clássica, nós estamos fazendo através de um formalismo energético da nossa estrela. Então, agora nós passamos a derivar essa parte da nossa equação e depois nós vamos colocar tudo junto, igualar a zero e ver o que é que nós obtemos. Só recapitulando, nós vamos precisar disso, né? No primeiro vídeo eu derivei essa equação aqui para a energia potencial gravitacional total da estrela. Energia potencial gravitacional total é menos a integral de zero até a massa total de G mr, onde mr é a massa englobada em um determinado raio R da estrela, dividido por R, que é o raio que nós estamos considerando, e a integral é sobre essa variável dmr. Então vamos lá, vamos derivar, passar aqui pelas coisas que nós já fizemos. Na última aula nós derivamos essa equação aqui para a energia interna total. Essa integral nós vamos colocar lá na equação do princípio variacional. Mas agora vamos aplicar basicamente os mesmos passos que nós usamos para U, nós vamos usar agora para ômega. Então, pegando aquela equação agora que eu acabei de falar, transportando para cá, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar uma perturbação na nossa energia potencial gravitacional total. Nós vamos fazer que ômega vai para ômega mais delta ômega. Isso significa o quê? Significa nós perturbarmos a variável radial e ver o que é que acontece na nossa integral. Então nós substituímos R por R mais delta R, uma pequena variação no raio, e nós agora vamos ter que resolver essa integral. O que é que nós fazemos primeiro? A mesma coisa que nós fizemos anteriormente, nós vamos ter que reescrever isso em termos dessa razão, ΔR sobre R, porque nós sabemos que isso é muito menor que 1, então nós podemos expandir esse termo em termos da série de Taylor. Então a gente fatora o R nesse denominador aqui, coloca o R para fora, e esse R fica multiplicando 1 mais ΔR sobre R. E agora nós sabemos que esse termo aqui é muito menor que 1. Então nós fazemos uma expansão em série de Taylor desse termo, 1 mais ΔR sobre R. Claro, considerando que o módulo de ΔR sobre R é muito menor que 1. E na verdade o que nós fazemos é a expansão desse fator como um todo, né? Na verdade, isso aqui ele está no denominador, então é 1 sobre 1 mais ΔR sobre R. Nós pegamos
esse fator aqui, né, dentro dessa fração, né? E quando você faz a expansão desse, você pode reescrever assim, né? Em termos de essa fração, você pode escrever em termos desse denominador elevado a -1. E quando você faz a expansão em série de Taylor e considera termos só em primeira ordem ΔR sobre R, você obtém esse valor aqui, que é a expansão de série de Taylor de 1 sobre 1 mais ΔR sobre R é 1 menos ΔR sobre R. Então nós vamos substituir agora esse valor de volta aqui nessa integral. Substituindo, nós obtemos isso daqui, colocando exatamente aquilo que nós obtivemos dentro da integral. E quando você faz aplica a propriedade distributiva, né? Você multiplica esse termo aqui de fora por 1, depois por ΔR sobre R, e nós obtemos que essa perturbação no raio, ela devolve a nossa energia potencial gravitacional mais uma integral. Integral de 0 a m de gmr dividido por r ao quadrado ΔR dmr. E é isso que nós precisamos. Nós obtivemos que a variação de delta ômega é exatamente essa integral aqui. Exatamente como anteriormente, nós obtivemos que a variação de delta U adiabático é essa integral. Ok? Então, agora que nós obtivemos a variação de ΔU e a variação de ΔΩ, nós voltamos para a equação do princípio variacional, onde nós temos o balanço de energia na nossa estrela, e nós substituímos tudo, né? Aqui eu já coloquei tudo de forma compacta. Peguei essa integral aqui, peguei aquela integral que nós derivamos no vídeo anterior. E quando você fatora os termos em comum, que são ΔR e ΔMR, nós ficamos só com esse termo dentro dos colchetes, dentro das chaves, na verdade, né? Não, colchetes mesmo, colchetes. Então, tá aí, nós derivamos quem é delta ômega adiabático, através de processos adiabáticos, e nós vamos igualar agora esse resultado a zero e ver o que é que nós obtemos. Como ΔR é uma variação arbitrária, é uma variação qualquer do raio da estrela, então nós só podemos afirmar que ΔΩ AD é zero se o integrando daquela equação, aquele termo que nós mostramos entre colchetes, só se isso daqui se anular identicamente. Porque como esse valor aqui, ele é um valor completamente arbitrário, então nós poderíamos, se isso daqui não se anulasse identicamente, nós poderíamos escolher um valor qualquer ΔR em que essa igualdade não seria verdadeira, ok? Então, esse termo dentro dos colchetes, ele tem que ser zero, obrigatoriamente. Passando esse termo aqui para a direita, nós chegamos nessa forma, que é a equação do equilíbrio hidrostático, mas nessa variável dmr, que é conhecido como um formalismo lagrangiano. Então nós obtemos essa equação aqui, que é exatamente a equação do equilíbrio hidrostático, mas dado nessa variável dmr, que é o que se chama de um formalismo lagrangiano. Nós podemos expressar as equações de estrutura estelar no formalismo
lagrangiano, em função das variáveis m, ou em um formalismo euleriano, em função das variáveis r, ou da variável r, né, melhor dizendo, da variável mr ou da variável r. E esse daqui é um formalismo lagrangiano, mas nós podemos converter para a equação do equilíbrio hidrostático em termos do formalismo euleriano, como nós obtivemos anteriormente, usando a equação da conservação da massa. dmr é 4πr ao quadrado ρ de r dr. Se nós substituirmos essa equação aqui, substituindo dmr e passando para a variável dr, nós obtemos exatamente a mesma equação que nós obtivemos para derivar o equilíbrio hidrostático, usando argumentos de forças e da mecânica clássica, da mecânica newtoniana clássica.